Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Antônio Fábio, da Assembleia de Deus, aqui da cidade de Irati, Paraná. E estou aqui para postar uma série de estudos escatológicos. E eu gostaria que vocês, ao assistirem essas aulas, pudessem se inscrever em nosso canal no YouTube e deixar aí o seu voto como um incentivo ao nosso trabalho. Deus nos colocou no coração usar a mídia para difundir a palavra de Deus. E também gostaria que vocês também deixassem as suas perguntas, não é? Com relação à escatologia, à teologia, a todos os assuntos concernentes à palavra do Senhor. Eu não sou o dono do conhecimento, mas graças ao meu bom Deus, eu tenho um zelo muito grande pela palavra e eu tenho auxiliado muitas pessoas aqui na internet através do conselho, da palavra, enfim, respondendo, tirando as dúvidas e assim por diante. Então, eu fico grato que o povo de Deus, os amigos católicos, a todos vocês aí que são internautas, pudessem se inscrever em nosso canal aí, também nos dando aí o voto aí de carinho, de amor, amém? Portanto, nós vamos entrar, portanto, meus queridos, num assunto muito importante da palavra de Deus, que é escatologia bíblica. Nós vamos iniciar esse estudo falando sobre as 7 dispensações. Evidentemente eu coloquei aqui as dispensações porque nós queremos conversar com vocês a respeito dos fatos bíblicos desde o Éden, desde o princípio. Vamos começar desde o princípio para que nós possamos compreender aí todo o plano de Deus através da história. Amém? Então eu fico feliz por vocês aí estar participando dessa aula conosco. Eu quero começar com essa pergunta: por que estudar a escatologia bíblica, né? Evidentemente, nós precisamos levar em consideração que Deus tem como propósito revelar a sua vontade ao mundo. Deus quer se revelar todos os fatos que irão acontecer ao homem, para que o homem pudesse ter consciência do seu futuro, da sua vida. E Deus se utilizou para essa revelação de 2 princípios: a palavra revelada, né, revelada aos profetas, e também a palavra escrita, que é a Bíblia, de modo individual e a toda a humanidade por meio dos ensinos bíblicos. Então o homem não tem de que se culpar, dizendo que é inocente, dizendo que ninguém falou, que não sabia dessas coisas. Por quê? Porque Deus se revelou dentro da sua vontade aos profetas, e os profetas nos deixou um grande legado, que é a Bíblia Sagrada, e nós, através do ensino bíblico, vamos expandindo essas revelações para que você não seja pego de surpresa. E além disso, a recomendação bíblica é: antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um mandamento da Bíblia o crente estar inteirado do conhecimento do Senhor. É a responsabilidade dos crentes, meus amados. Por isso, ser fiel a Jesus até a morte, né? A nossa salvação, bendito seja o nome do Senhor, só será possível por meio da nossa fidelidade a Deus. O povo cristão deve fazer todas as coisas que lhes são lícitas e que lhes convém. Nós não podemos crer em qualquer coisa para a salvação. Existe um manual bíblico que nos conduz aos céus, né? A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso é um princípio de Deus. Ele disse lá para a igreja de Filadélfia: nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Mas aí vem o que? A garantia da vitória. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte aqui, meu amado, não é você ser um cristão de berço até a sepultura. Não. Ser fiel até a morte é você ter uma fé em Jesus a ponto de você ser martirizado por amor a Cristo, de você dar sua vida por amor a Cristo. Isso é ser fiel até a morte, amém? Pois bem, nós vamos estudar este assunto e ele foca algumas matérias, né? Eu quero introduzir aqui com essa pergunta: o que significa, portanto, o termo escatologia? As pessoas perguntam, para outros é uma palavra desconhecida, para aquele menos avisado é uma palavra que nunca ouviu, né? Mas a escatologia bíblica é um estudo dos eventos que estão para acontecer, conforme está registrado na Bíblia, né? Nós chamamos de escatologia bíblica porque ela se trata de assuntos concernentes ao futuro da igreja e do mundo. Isso segundo a visão da palavra do Senhor. Mas a escatologia ela pode ser também extra-bíblica, porque se trata de assuntos concernentes ao futuro. Por exemplo, pode haver uma escatologia na área da política, na área da sociologia, na área da psicologia, em diversas áreas do conhecimento. Mas o nosso caso aqui é bíblica. Escatologia são os assuntos do futuro que diz respeito à igreja e também diz respeito ao fim do mundo, não é? Em Isaías 46:10, Deus usou Isaías e ele disse que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então aqui está Deus se autoproclamando como aquele que revela o futuro. E Deus revela o futuro, porque Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Todos os atributos da divindade estão na sua natureza, né? Então o termo escatologia está aqui, o termo escatologia, bendito seja o nome do Senhor. Se eu voltar aqui, deriva do grego eschatos, que significa último, e logia significa tratado. Então, juntando eschatos com logia, é um tratado, um conjunto de ideias. E se você for resumir todo o argumento, escatologia é o estudo, é um tratado das últimas coisas. Eu costumo dizer que escatologia bíblica é o ponto de vista de Deus concernente o fim do mundo e também concernente o futuro da igreja. Bendito seja Deus. Então está mais ou menos aí explicado para vocês, né? Nesse estudo, meus queridos, nós vamos falar sobre as 7 dispensações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o estado intermediário dos mortos, justos e injustos, entre o arrebatamento da igreja e a manifestação pública de Cristo, o anticristo, sua manifestação e seu poder dominante, a doutrina bíblica da grande tribulação, Armagedon, a grande batalha, o julgamento das nações vivas, o milênio de Cristo na terra, a última revolta de Satanás, o juízo final, a renovação do céu e da terra, o eterno e perfeito estado. Nós vamos abordar todos esses assuntos aqui em pequenas vídeos aulas para que Deus venha abençoar a sua vida e o seu ministério. Muito bem. Vamos iniciar, portanto, com as dispensações. Elas são em número de 7 dispensações, né? Mas o que é uma dispensação? Pergunto, o que é uma dispensação? Meu irmão, dispensação foi um período de tempo que Deus determinou
para que o homem fosse testado quanto à sua obediência a si próprio, a ele próprio, ao Senhor. É um período de tempo que o homem foi testado quanto à sua obediência prestada a Deus, né? E toda dispensação, meus queridos, ela teve como marco um ato soberano divino. Então, aquele ato soberano inaugurava assim uma dispensação. Por exemplo, vou colocar para vocês aqui 2 exemplos. O dilúvio, você lembra do dilúvio? O dilúvio foi um marco na história que iniciou uma dispensação, findou uma e iniciou outra. Outro exemplo aqui, a saída de Abraão de Ur dos Caldeus, ali também marca uma dispensação, e assim por diante, tá? Mais para frente a gente vai compreendendo melhor esse detalhe aí. Então, como nós vamos falar de dispensações no início do nosso estudo aqui, elas são em número de 7, né? Ela começa com a dispensação da inocência, a número 2, a consciência, a 3, o governo humano, a primeira organização em sociedade, a patriarcal, ou da família, como seja, né? A dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio, que é a última dispensação. Como eu estou lhe dizendo, se dispensação são períodos de tempo que Deus coloca o homem à prova quanto à sua obediência ao Criador, então o milênio é a última. Então o milênio não é céu na terra. Milênio é a última oportunidade que Deus dá ao homem para ser salvo. Mas isso nós vamos questionar muito além em nosso estudo. Muito bem, vamos para frente. Então, se nós vamos falar sobre dispensação, vamos falar sobre a primeira dela, a dispensação da inocência. Essa dispensação, ela teve ela foi feita dentro de uma aliança de Deus com Adão. É chamada aliança edênica. Esta aliança condicionou a vida do homem no estado de inocência. Se você for analisar na palavra de Deus, você vai ver lá que ela, começando no Jardim do Éden, evidentemente, Deus colocou uma regra para o homem. Mesmo no estado de inocência, o homem deveria se privar da árvore proibida e cuidar do jardim. Era a condição de Deus para o homem. E diz a Bíblia lá em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, amados, aqui está a aliança de Deus, chamada aliança edênica. O homem deveria cuidar da terra, se multiplicar, e a terra iria lhe sujeitar, não é? Os peixes, as aves, todos os animais da terra, iriam todos estarem sujeitos a Adão. E isso era o pacto de Deus com ele. O início foi lá no Jardim do Éden, né? Mas infelizmente essa dispensação teve o seu fim, o seu momento crucial. Então, com a queda do homem, veio o final também dessa dispensação. Desse período de prova, o homem falhou, o homem não cumpriu com a sua responsabilidade. E aí em Gênesis 3:13 diz, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Então, amados, veja que aqui no verso em cima, aqui, olha, você vê uma situação de harmonia. Aqui embaixo você já vê o pecado na vida do homem, né? Então essa dispensação aí, ela iniciou-se lá por volta de 4138 a.C. Quero dizer para vocês que todas as datas que nós colocamos aqui são datas aproximadas. Não existem datas exatas dentro da história da humanidade. São muito poucas as datas que são consideradas exatas. Muito bem, se acabou-se a dispensação da inocência por causa do pecado,
Então, Deus coloca uma nova dispensação para o homem, uma nova fase de teste e de oportunidade para o arrependimento. Essa nova fase, essa nova dispensação é chamada de a dispensação da consciência, isto é, o homem agora está no pecado, ela foi inaugurada após o homem pecar, né? E nessa dispensação aí, Deus diz lá na sua palavra: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para o lavrar a terra de que fora tomado. Então, meus amados, veja aqui que ele está sendo expulso, está aqui, ó, expulso do jardim do Éden, né? Estava aqui em paz e harmonia, se escondeu atrás das folhas, etc. Enfim, o homem andou por um caminho de desobediência, né? E ele entrou, portanto, para um estado de pecado, né? E essa dispensação aqui, queridos, ela teve aí mais ou menos um período de tempo de 1655 anos, né? 1655 anos. Ela iniciou lá por volta de 4137 a 2482 a.C. e que dá um total aí de 1655 anos de história, né? Anos de oportunidades que Deus deu para o homem, né? E o que marcou, qual foi o ponto culminante do final dessa dispensação aí, né? O dilúvio, como disse para vocês, foi um ponto-chave, né? O dilúvio, né? A queda do homem. Então, nessa dispensação aqui, lembrando a vocês, também como da primeira Deus fez uma aliança com o homem de cuidar, nessa dispensação aqui da consciência, Deus também fez uma aliança com Adão, né? E essa aliança condicionou a vida do homem decaído, né? Oferecendo o que? A promessa de um Redentor. Lembra lá em Gênesis 6 e 15, 3 e 15, né? Que Deus promete ali da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Ela lhes feriria o calcanhar, mas seria esmagada. Isso se cumpre no nascimento de Jesus Cristo, que esmagou o diabo. Por isso que eu prego a palavra, e Satanás que vai se ferrar. Ele que vá para as profundas do inferno, porque ele já está vencido. E Deus, eu creio que Deus nos dará graça e misericórdia para que nós possamos estarmos protegidos contra esse maior inimigo do homem, que é o diabo, né? Mas nós vamos abordar ele mais para frente. Lá para o Armagedon nós vamos falar um pouco sobre o futuro dele, né? Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Muito bem. Então, amados, essa dispensação da consciência aqui, ela finda no dilúvio. Deus deu 1655 anos de história, o homem continuou no pecado, fazendo maldades, e como vocês falam, até Jesus colocou como exemplo os dias anteriormente ao dilúvio, a maldade do homem na terra. Então o final da dispensação da consciência é inaugurado exatamente agora, finalizada com o dilúvio. Depois da dispensação da consciência, vem a terceira dispensação, a do governo humano. Essa dispensação aqui, Deus então estabelece com Noé. E Deus faz um pacto, uma aliança com Noé. Deus estabeleceu ali o princípio do governo humano e Deus assegurou a continuação da vida sobre o planeta. Se vocês forem lá em Gênesis 9, 1 a 17, você vai ver alguns encargos de Deus ali para Noé, né? Noé deveria se manter-se puro, não poderia tirar a vida das pessoas. A vida das pessoas seria, se alguém tirasse a vida de alguém, perderia a sua. Então ali começa ali uma forma de leis de Deus para com Noé que, enfim, marca aí o início, o desenvolvimento da dispensação do governo humano. O início foi com o dilúvio, claro, em 2482 a.C., né? Antes de Cristo. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar.
Veja que a dispensação do governo humano, ela inicia-se com um homem justo na terra. O pecado foi banido, todos os pecadores foram destruídos pelo dilúvio, e agora o mundo começa com Noé como sendo o pai do século pós-diluviano. Mas eu quero dizer para vocês que, apesar de Noé ser um homem justo, Noé era um pecador. Só que era um pecador arrependido. Ele tinha suas falhas. Noé tinha uma natureza pecaminosa. Mas Deus, o Senhor Deus, ele levou em consideração a fé de Noé. E Noé começa então um novo século edificando um altar ao Senhor. Como é bom quando o crente inicia a sua vida para Deus, não é? Oferecendo um altar de adoração a Deus. E Deus diz aqui: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. O fim da dispensação do governo humano veio com a chamada de Abraão em 2055. Nesse período aqui, meus irmãos, acontece aquela história da Torre de Babel. Lembra quando um homem ali se levanta, se ergue com orgulho, com pretensão de fazer uma torre que alcançasse o céu, e que o homem não se espalhasse sobre a face da terra, mas que pudesse fixar morada ali em torno daquela torre. Ora, isso aí contrapõe o ponto de vista de Deus. Deus disse que o homem deveria se multiplicar e se espalhar por toda a terra. Já Nirode queria fazer a coisa diferente. Não, nós vamos ficar aqui, nós não vamos se espalhar. Aí Deus desce ali e confunde a língua do povo, como vocês conhecem a história, e o povo se dispersa em tribos, em línguas e nações, enfim, se espalha conforme a vontade do Senhor. É um dos grandes marcos aí dentro do período do governo humano, né? E o fim desse governo humano foi até a chamada de Abraão, lá em Gênesis 20, aliás, lá em Gênesis no capítulo 12, mais ou menos ali, 11, 12, 13, ali já começa a história de Abraão. Em 2055 antes de Cristo, está aqui DC, mas não é DC, é AC. Desculpe aí, um pequeno erro aqui de escrito, né? Mas é antes de Cristo. Bendito seja o Senhor. Veja, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui, meus amados, termina o quê? Aqui finda-se a dispensação do governo humano e Deus inaugura, através de Abraão, por meio de Abraão, tendo Abraão como ponto de partida, Deus inaugura uma outra dispensação. Essa dispensação, é bom lembrar vocês também que a dispensação do governo humano teve aí mais ou menos 427 anos de história. Aí com Abraão vem então a inauguração da quarta dispensação, a dispensação patriarcal, né? Deus, da mesma forma, faz uma aliança com Abraão, faz um pacto com Abraão como uma forma de inaugurar essa nova dispensação patriarcal, e ali Deus deu início à nação israelita e concedeu-lhes também a terra da Palestina. Veja que Gênesis 12, 1 a 3, lá você vê Deus fazendo promessa a Abraão para ir para uma terra desconhecida, e que aquela terra seria dele, que é a terra de Israel hoje. Israel nunca tomou posse de toda a terra dada por Deus. Só mesmo no milênio, acredito, após o Armagedon, é que os filhos de Abraão irão possuir toda a sua terra. Mas isso também nós vamos analisar posteriormente. Então essa promessa, esse pacto de Deus aqui, essa promessa de Deus com Abraão e seus filhos, é bom você saber que tem promessas na Bíblia que Deus está fazendo a Abraão e a Israel, não à igreja e ao crente individual. Cuidado com as pregações que você ouve por aí, as mensagens de autoajuda nos púlpitos,
Porque às vezes o camarada está tomando um texto da Bíblia, cujas promessas e pactos de Deus é com uma pessoa individual, e ele quer colocar isso para a igreja, forçar uma condição que não é uma coisa correta, tá? Muito bem, vamos lá. O início dessa dispensação patriarcal, como já falamos aqui, né, foi no ano de 2055 a.C., né? Eu falei para vocês da Torre de Babel, que está um simbolismo, né? E a Bíblia diz lá: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ora, amados, se uma dispensação ela marca um teste de Deus para o homem, veja que teste, que prova Abraão passou. Abraão teria que dar ouvido à voz de Deus e sair por um lugar que ele jamais imaginaria que existisse, não é? Por isso, qual foi o ponto de vista de Deus aqui, o teste de Deus? Não, sai, Abraão, da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Uma vida com Deus, meus irmãos, uma vida de vitória com Deus, às vezes, nós precisamos sair do nosso contexto familiar, que não vive de acordo com a palavra do Senhor. Nós devemos sair do lugar de origem. Abraão morava num lugar idólatra. Até os pais de Abraão foram seduzidos pela idolatria. E veja que, se não fosse a misericórdia de Deus, até Abraão teria se entregado ao paganismo. Mas Deus é maravilhoso e na hora certa ele começa uma nova dispensação, que é a patriarcal, tendo como um instrumento humano o seu servo Abraão. O fim dessa dispensação, meus amados, foi aproximadamente 1625 a.C., né? Já com a história de Moisés, com a história do Êxodo, né? Com aquela história magnífica, dizendo para vocês que a dispensação patriarcal, ela foca os grandes patriarcas do passado, que, tomando assim de uma forma mais prática, mais, como posso lhe dizer, mais direta, ela envolve Abraão, Isaac, que é o filho de Abraão, Jacó, que é o neto de Abraão, e José. Então, esses 4 patriarcas, eles são o foco dessa dispensação patriarcal, cujo fim foi 1625 a.C., no período da chamada de Abraão até o Êxodo, 430 anos. O Êxodo quer dizer até que o povo de Israel saiu do Egito. Por isso que nós temos que analisar bem aí essas datas, que às vezes fazemos confusão com o período de Israel no Egito. Veja, o período da saída de Abraão até o Êxodo deu-se 430 anos. Dentro desses 430 anos, Abraão formou o seu povo e também o seu povo partiu do Egito. Bom, findando a dispensação patriarcal, Deus então inaugura uma nova dispensação, chamada a dispensação da lei. Nessa dispensação da lei, da mesma forma, Deus inicia fazendo uma aliança com Moisés. Agora a história muda, né? Agora Moisés entra em foco aqui. E essa dispensação, amados, da lei, ela condicionou todos os homens, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Na lei, Deus começa a mostrar para o homem o seu coração perverso, né? O início dessa dispensação foi 1657 a.C. É interessante notar, meus amados, que até aqui o homem pecava, o homem fazia o que queria da sua vida, e parece que ele estava inculpável porque a morte reinava, não havia lei. Mas quando veio a lei, então a lei foi como um espelho para o homem. Quando Moisés mostrou para o homem a lei, o homem viu o seu estado pecador. E logo nasceu o quê? Nasceu o desejo de um libertador. Veja como Deus trabalha, não é?
para salvar a humanidade. Então, em Êxodo 19:8, então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então veja que a dispensação da lei, esse acordo, esse pacto de Deus com Moisés e com Israel, Deus fez a sua parte, né? Deus fez as suas promessas, Deus colocou seu ponto de vista, e o homem também tinha o seu ponto de responsabilidade nesse concerto aí. E o povo aqui, Deus falou com Moisés, Moisés chegou, falou para o povo, e o povo disse lá: olha, Moisés, tudo que o Senhor tem falado aí, nós vamos fazer. E Moisés relatou esse acordo do povo para Deus. Então inaugurou-se a dispensação da lei, né? O fim dessa dispensação da lei foi no ano 0. Veja, ela começou em 1657 a.C. e ela foi até o nascimento de Cristo, mais exatamente até que Jesus ressuscitou e inaugurou aí uma nova dispensação com a igreja, né? Então, ponto 0, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, né? Diz lá: e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, amados, o período dessa dispensação da lei, 1657 anos, isto é, desde a saída de Israel do Egito até o nascimento de Jesus Cristo. Mas, como eu disse a vocês, mais exatamente quando Jesus, ele deu brado ali na cruz do Calvário, e ali ele destruiu Satanás e todo o império da morte. Então, essa dispensação foi até esse momento. Findando então a dispensação da lei, o Senhor inaugura uma nova dispensação, a dispensação da graça. Por quê? Eu disse para vocês que todas as dispensações foram períodos que Deus colocou, dando ao homem a oportunidade de se arrepender. Um período de teste, onde Deus coloca o homem à prova. E veja que desde a primeira dispensação, a dispensação da inocência, o homem falhou. A dispensação da consciência, o homem falhou. A dispensação do governo humano, o homem falhou. A dispensação patriarcal, o homem falhou. A dispensação da lei, que falamos agora, o homem falhou. Então Jesus vem e cumpre toda a lei. Jesus vem e cumpre todos os desígnios, todas as exigências da lei. Jesus cumpriu todas elas. Então, o Senhor Jesus agora, ele é o ponto de início de uma nova dispensação, a dispensação da graça, não é? Essa dispensação da graça, meus irmãos, da mesma forma, Deus também faz um pacto com o homem, uma aliança. Essa aliança é chamada de a nova aliança, que assegura o quê? A transformação espiritual de Israel e de todos os que creem em Cristo, tornando-os aceitáveis a Deus. Então agora, Jesus fez a sua parte na cruz, cumprindo aquilo que eu não poderia cumprir, mas aquela morte de Jesus na cruz, ela não me dá o direito de ser salvo de qualquer maneira. Porque veja que Jesus agora, Deus está estabelecendo uma nova dispensação para com o homem. E essa dispensação aqui tem como exigência de Deus e responsabilidade nossa, o quê? A nossa crença em Jesus Cristo, que nos torna aceitáveis a Deus. Então é desse jeito aí. Então o início dessa dispensação foi no ano 1, depois de Cristo, né? Depois de Cristo, então Jesus ali inaugurou, e mais exatamente ali na ceia, não é? Quando Jesus fez ali a última ceia com seu povo, ali ele inaugurou essa dispensação da graça. E essa dispensação da graça, meus amados, o final dela é do nascimento de Cristo, né? Até o início da grande tribulação.
Então, vamos colocar aqui o seguinte, olha. Jesus nasceu, Jesus na ceia ali com seus discípulos, ele inaugura ali essa nova dispensação da graça, essa nova aliança, e ela se estende até a grande tribulação. Isto é, ela vai até que a igreja do Senhor seja arrebatada da terra. E João 1,17 diz, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso ele diz na sua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Veja, irmãos, que essa dispensação aqui, ela nos coloca uma oportunidade de salvação. Salvação mediante o quê? Abrir o nosso coração para Jesus, e Jesus vai entrar e fazer morada. Você, meu amigo, que ainda não é um cristão, deve aceitá-lo. Entra nesse plano de Deus, nessa aliança de Deus. Ela é estendida a você também. Jesus não força a porta da casa de ninguém. Ele bate. Uma coisa é certa, Jesus está à porta. Jesus está na porta da sua residência. Agora, dentro da sua residência, é uma questão, é uma iniciativa sua. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. O fim dessa dispensação da lei, da graça, como já falamos para vocês, é com o arrebatamento da igreja, né? Ante a grande tribulação. Então, deu-se o arrebatamento da igreja, finda-se a dispensação da graça, né? Vamos lá para a frente então. A sétima e última dispensação, a dispensação do milênio. Meus queridos irmãos, essa dispensação, já Deus faz um pacto aqui, já não com a igreja. Veja que a igreja, você põe aí entre aspas, a igreja entra quando Israel rejeita o plano de Deus. Jesus estabelece a igreja, isso é, abre aspas, Jesus estabelece a igreja fecha aspas. Dentro desse período aí, até o arrebatamento da igreja, Israel está parado. Israel como povo de Deus, das promessas, dos pactos, etc., está parado. E aí a igreja está em evidência. Agora, a igreja foi arrebatada, veio a grande tribulação aí sobre o povo, sobre Israel, para expurgar os pecados deles. Então agora volta de novo Deus com uma nova dispensação. E essa dispensação ela é chamada a última e a dispensação do milênio. Então, a aliança de Deus, o pacto de Deus com Davi, que promete o trono de Israel, a posteridade de Davi, promessas que se cumpriram em Cristo, filho de Davi, não é? Então, tem ali também essas responsabilidades do povo de Israel para com o Senhor seu Deus, né? Então, a dispensação do milênio, o início dela é após a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus vai vir primeiro para arrebatar a igreja. Então ele virá até as nuvens. Na parousia, na segunda vinda de Jesus Cristo, ele virá com a igreja 7 anos após o arrebatamento desta. Ele virá com ela, né? Virá em Israel para iniciar, portanto, essa nova dispensação aí, que é a dispensação do milênio. Por isso que é importante a gente estar a gente está completamente informado dessas verdades, porque a nossa fé trabalha para o crescimento, para melhor servir a Deus, né? O período dessa dispensação do milênio já está dizendo 1000 anos, né? Ela já tem lá o seu tempo determinado por Deus. São 1000 anos de paz, 1000 anos de governo teocrático, governo de Cristo sobre a terra, né? E nesse período aqui, Satanás vai estar preso, os demônios tudo preso, o anticristo, o falso profeta, todos eles estarão confinados no lago de fogo, para que o homem não venha dizer que hoje o homem tudo culpa o diabo, né?
disse que um certo senhor estava passando e, andando na beira de uma estrada, viu na beira de uma cerca velha Satanás chorando em soluços. E aquele senhor disse assim: Satanás, você está chorando aí por quê? O que houve? E disse que Satanás levantou aquela cara feia, cheia de lágrimas, olhando para aquele senhor e disse: tudo que acontece no mundo os crentes dizem que sou eu. Então o que acontece? No milênio não haverá Satanás na terra, não haverá demônio, não haverá injustiça, não haverá nada. Toda a maldade será bloqueada. O Cristo de Deus reinará na terra, mas o homem não deixará de ser um homem mau, um homem egoísta, um homem pecador e perverso. E agora ele não tem como culpar o diabo, porque o diabo está preso. Aí Deus mostra, através do milênio para o homem, o seu verdadeiro coração. Aí o homem vai compreender que ele é mau por natureza. Porque um dos problemas do ser humano é que ninguém quer reconhecer suas falhas, né? Que é falho, que é errado. Todo mundo quer estar em cima da razão. Então diz em Efésios 1:10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, o milênio será exatamente isto. Tudo que está afastado de Cristo voltará a estar ligado em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E o fim da dispensação do milênio, meus amados, o fim dessa dispensação é após o final da grande tribulação, até que complete 1000 anos. Então, Jesus veio, estabeleceu o tribunal, o julgamento das nações vivas, aí ele implanta o seu reino na terra. Passa-se 1000 anos de reinado de Cristo, aí, portanto, finda-se os 1000 anos de governo. E lá em Apocalipse 27 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Veja, queridos, que essa soltura de Satanás temporária aqui marca o final da dispensação do milênio. Aí eu pergunto a você: mas nossa, Satanás ainda será solto após 1000 anos? Por que Deus vai soltar Satanás? Por que ele será solto da sua prisão? Olha, amados, durante o milênio, milhões e milhões de pessoas nasceram. Pessoas que não conheceram as provas dentro de um contexto tão bom como o milênio será. Então, é necessário que essas pessoas sejam provadas quanto à sua obediência a Deus. E Satanás vai levantar com um outro propósito também: seduzir todos os homens para guerrear contra Deus. Veja que os homens viveram durante 1000 anos de paz, e nesses 1000 anos de paz eles ainda serão capazes de serem seduzidos por Satanás para enfrentar e destruir, guerrear contra Deus, né? Então esse é um dos propósitos da soltura dele. E o outro propósito da soltura de Satanás também é mostrar que esse bicho nojento, esse demônio nojento, esse capeta, mesmo passando 1000 anos no inferno, no lago de fogo, ele não se corrigiu. O bicho é incorrigível mesmo. Então ele vai permanecer por toda a eternidade no lago de fogo, e todas as pessoas que seguem o seu conselho, que seguem o diabo, que seguem o pecado. Então abandone o pecado, abandone todos os atos abomináveis, que Jesus te ama e quer te salvar. Louvado seja Deus. Então está aqui ele caindo definitivamente no inferno, né? E aqui termina-se, portanto, essa introdução à escatologia bíblica, falando sobre as dispensações bíblicas. A partir do próximo estudo, eu conto com vocês para nós iniciarmos então uma videoaula sobre o arrebatamento da igreja. Deus abençoe, meus amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi um prazer conversar com você. Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio.